Olá, seja muito bem-vindo ao aquecimento do evento O Ponto Certo. Nesse evento eu vou te mostrar como que você pode diagnosticar e aplicar a liberação miofascial no ponto certo da dor do seu cliente, seu paciente, já no primeiro atendimento de forma segura e assertiva. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. O evento Ponto Certo acontecerá de 16 a 21 de setembro, sempre às 21h07, será totalmente online e gratuito. E eu tenho a honra de ter você aqui participando dessa jornada incrível junto comigo. Se por algum motivo você ainda não fez sua inscrição, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscrever gratuitamente. E antes de iniciarmos esse conteúdo de aquecimento, eu quero pedir carinhosamente que você curta, compartilhe esse vídeo com outro massoterapeuta e se inscreva aqui no meu canal. E agora, preste atenção em cada detalhe que te fará diagnosticar o ponto certo da dor do seu cliente já no primeiro atendimento. Gente, e vocês devem estar se perguntando assim, Ronaldo, o que nós vamos fazer aqui hoje? O que nós vamos trabalhar aqui hoje? Bom, eu vou falar hoje dos isquiotibiais. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa aqui hoje. Por que eu vou falar dos isquiotibiais? Porque os isquiotibiais, culturalmente, é uma área que você vai se desesperar com ela. E vou falar de novo, culturalmente. É uma questão cultural, tá? Porque é muito comum você ver pessoas que vão te procurar com dor e vão e aí você vai falar assim, você tá com dor? Eu tô com dor aqui na lombar. Aí a pessoa vai falar assim para você, eu tenho dor lombar, mas é porque eu não tenho flexibilidade, eu preciso me alongar, entendeu? E aí a pessoa acredita que a dor lombar que ela sente é por conta da flexibilidade. Então, tenho pouca flexibilidade, logo não tenho, logo isso me levou à dor lombar. Mas às vezes não é nada disso, tá bom? Não é nada disso. E a gente tem que estar atento para essas coisas, porque a gente pode, na intenção de querer ajudar esse paciente, prejudicar ou aumentar ainda mais a dor dele. Então, essa aula é muito importante para que você possa entender tudo isso e entender de uma vez por todas quando que os isquiotibiais vai ser o ponto certo que deve ser liberado, né? Quando os isquiotibiais devem de fato ser liberados. Veja, como eu já disse, eu preciso da ajuda de vocês para que mais gente, mais terapeutas manuais tenham acesso a esse conteúdo aqui, tá bom? Porque é um conteúdo que você vai ver muito pouco na rede, e quando você vê conteúdo parecido com esse, vai estar falando para você alongar os isquiotibiais, e a minha conversa aqui não é essa. A minha conversa é para que você entenda quando você deve, de fato, trabalhar esses isquiotibiais, tá? Assim, sem emoção, galera, sabe? Não é aquela... O cara chegou ali com dor na lombar, ele falou para você que não tem flexibilidade. Nossa, então esse é o problema. Não, não é assim que as coisas funcionam, entendeu? A gente tem que entender os conceitos. E a gente precisa de muito mais gente entendendo esses conceitos. Por quê? Quanto mais pessoas, quanto mais profissionais capacitados para trabalhar com a dor, melhor vai ficar a nossa profissão. Mais valorizada vai ficar a nossa profissão. E é isso que eu quero. Eu quero a cada dia mais valorizar a profissão, né? Valorizar a massoterapia, valorizar a terapia manual de forma geral. Tá certo? Então, quando a gente não compartilha, o que a gente está fazendo? A gente está impedindo a nossa profissão de evoluir. Então, vamos compartilhar, galera. Vamos passar isso para frente, tá? Não guarde isso como um segredo. Mas, enfim, vamos trabalhar, né? Primeira coisa que você precisa saber é quem são os isquiotibiais. Tá bom? Quem são os isquiotibiais?
A gente conhece 3 isquiotibiais, que são esses aqui, ó. O bíceps femoral, tá? Que ele sai. Por que chama isquiotibial? Porque eu tenho um ossinho aqui na pelve, ó. Deixa eu passar a setinha aqui em cima dele. Eu tenho um ossinho aqui na pelve que chama isquio. E eu tenho outro osso aqui abaixo do fêmur na perna que chama tíbia. Então, isquiotíbia. Então, esse músculo chama isquiotibial, esse grupo muscular chama isquiotibial, porque ele sai do isquio e vai até a tíbia. E o mais lateralizado que eu tenho é o bíceps femoral, tá bom? O que esse bíceps femoral faz? Ele estende o quadril. O que significa estender o quadril? Então imagina assim, ó, no ciclo da marcha, imagina você, ó, o teu paciente, andando, tá bom? A perna que está para trás no ciclo da marcha, essa perna aqui que está para trás, ela está em extensão, beleza? Uma outra coisa que os isquiotibiais fazem, que o bíceps femoral faz, que é um isquiotibial, faz parte do grupo de isquiotibiais, é rodar o teu fêmur para a lateral. Ou seja, você em pé, se você rodar o teu pé para a lateral, automaticamente o teu fêmur vai estar rodando para a lateral, tá? Uma outra coisa que os isquiotibiais faz, imagina você em pé, você flexiona o joelho. Você em pé, flexiona o joelho. Vulgo, dobra o joelho. O isquiotibiais também, o bíceps femoral também participa nessa ação de flexão do joelho. E uma outra coisa que o bíceps femoral também faz é uma rotação do joelho flexionado. Então, eu estou com o joelho fletido e eu rotaciono ele. Quem faz essa rotação é o bíceps femoral, tá? Eu tenho um outro isquiotibial. Opa, peguei errado, apertei errado, gente. Eu tenho um outro isquiotibial que é o semimembranáceo. O que o semimembranáceo faz? O semimembranáceo, ele faz a extensão do quadril também, igual eu expliquei no outro músculo. Ele faz a rotação medial do quadril. Por quê? O bíceps femoral faz a rotação lateral e o semimembranáceo faz a rotação medial. Simples. Porque se você olhar, os dois saem do isquio e vão até a tíbia. Ó, sai do isquio e vai até a tíbia. Só que o bíceps, ele sai do isquio e vai até a lateral da tíbia. E o semimembranáceo, ele sai do isquio e vai até a parte medial da tíbia. Entendeu? Então, o que acontece? O que vai para a lateral roda lateralmente o fêmur, o quadril, tá? E o que vai para a medial roda medialmente o quadril. Só que eu tenho ainda, deixa eu só mudar o cristão aqui de posição. Deixa eu colocar a minha imagem aqui. Opa! Aqui. Aqui. Beleza. Eu vou mudar o cristão de posição aqui. Aí, para você ver. Eu tenho ainda, ó, um outro isquiotibial, que é o semitendíneo. O semitendíneo também, ó, ele sai do isquio e vem para a medial. Tá vendo? Então, do grupo de isquiotibiais, eu tenho um isquiotibial que sai do isquio e vai para a lateral da tíbia, e eu tenho um isquiotibial e tenho um que sai do isquio e vai para a lateral da tíbia, e tenho dois isquiotibiais que saem do isquio e vão para a parte medial da tíbia. Veja, tanto o semimembranáceo como o semitendíneo, eles fazem rotação medial do quadril. Todos os três fazem extensão e flexão de joelho, tá? E esses dois, semimembranáceo e semitendíneo, com o joelho flexionado, você consegue fazer a rotação para a medial. E o bíceps femoral, com o joelho flexionado, você consegue rodar o joelho para a lateral. Beleza? Estamos entendidos? Então, só para que você possa conhecer
a estrutura desses caras, tá certo? Só que tem um detalhe depois que eu vou mostrar para você, que do jeito que eu estou mostrando para você aqui é o jeito que a gente aprende na anatomia convencional, são 3 isquiotibiais. Só que nesse mundo de liberação miofascial, você vai ver que não são apenas 3 isquiotibiais. Existe um 4º isquiotibial. Beleza? E por que é importante eu saber disso? Porque qual é o meu papel? Né? Por que é importante você saber disso? Porque eu quero que você entenda o meu papel aqui nas redes sociais, nos meus canais, enfim. O meu papel aqui é ajudar o terapeuta manual a aliviar as dores dos seus pacientes desde o primeiro atendimento. De que forma? Tocando no ponto certo. Só que, para você tocar no ponto certo e se sentir cada vez mais seguro, você, de certo modo, precisa saber o conceito das coisas. Tá? Então, assim, Ronaldo, eu não gosto de saber conceito de nada. Beleza. Quando você entra no mecanismo X, você tem a plaquinha e você não precisa saber conceito de nada. Mas só que é interessante você também entender como construímos a plaquinha. Tá certo? Então, todos esses conceitos, né, ajudaram na construção da plaquinha de $1 milhão que a gente tem hoje. Tá? Que facilita muito a vida do nosso... facilita muito o nosso trabalho, mas muito, muito mesmo. Tá certo? O que eu quero falar para você? Olha só. Presta muita atenção nisso, pelo amor de Deus. Presta muita atenção nisso que eu vou falar para você aqui agora. Se eu tenho, presta atenção, se eu tenho 3 músculos nesse grupo de músculos que a gente chama de isquiotibiais, os 3 músculos saem dos isquios e se conectam na tíbia. Olha, se eu tenho 3 músculos que saem do isquio e se conectam na tíbia, significa então que... Presta atenção nisso. Se eu tenho 3 músculos que saem dos isquios e se conectam na tíbia, significa então que esses isquiotibiais, eles estabilizam a tíbia. Significa que os isquiotibiais estabilizam a tíbia. Olha, ele sai da pelve, porque quando eu falo pelve, eu estou falando de 3 ossos. Tá? Quando eu falo pelve, eu estou falando, me referindo a 3 ossos. Íleo, que é esse osso grandão aqui. Isquio, que é onde está conectado o bíceps femoral, o semimembranaço, o semitendino, os isquiotibiais, né? Então, ó, a pelve é formada pelo íleo, pelo isquio e lá na frente pelo pubis. Esses 3 ossos formam a pelve, beleza? Então, eu tenho um músculo que sai da pelve e vai até o osso da perna. Então, pensa comigo. E esse músculo, ele serve para estabilizar a tíbia. Agora, vamos raciocinar um pouquinho. Vamos ir mais além. Eu atendo uma pessoa que está com dor lombar. Beleza? E você pode entender isso de uma forma muito simples, vendo o atendimento que eu fiz hoje pela manhã ao vivo. Então, uma pessoa chega, Ronaldo, eu estou com dor lombar, vou usar o exemplo do atendimento que eu fiz. Eu estou com dor lombar há 5 anos. Aí eu pergunto, como que você sente essa dor? Existe algum movimento que você faça que você sinta essa dor? Aí a pessoa fala assim, quando eu estendo o tronco para trás, eu sinto a dor. Olha, se a pessoa tem dor quando ela estende o tronco, na hora eu pensei o quê? Isso é uma dor de psoas. Porque o psoas é um flexor de tronco, quando a pessoa está em pé, ele é um flexor de tronco. Né? Então, desculpa, quando a pessoa está em pé, com os pés fixos no chão,
e ela leva o tronco para frente, é o psoas que faz esse movimento. Portanto, se ela tem dificuldade de ir para trás, esse psoas então está preso e está impedindo dela ir para trás. Essa foi a minha desconfiança na anamnese dessa paciente. Tá bom? Ok. Só que eu não toco em ninguém sem fazer a avaliação funcional. Então eu faço uma anamnese, tudo isso eu faço fora do ar, porque senão a live fica muito grande, mas pra vocês entenderem, eu faço uma anamnese, eu faço uma avaliação de postura, e é na avaliação de postura que eu desconfiei, na avaliação de postura estática, vista anterior, eu desconfiei do psoas. Até porque o umbigo dela está deslocado para um dos lados. Quando desloca o umbigo, quem puxa o umbigo é o psoas. Então eu estou acreditando no psoas. Até essa paciente virar lateralmente a mim. Quando ela vira lateralmente a mim, a pelve dela está o que a gente chama de... Ela está com uma pelve retrovertida e sem curva lombar. Quem faz a retroversão da pelve? Quem participa da retroversão pélvica? Os extensores de quadril. E todos os isquiotibiais são extensores de quadril. Aí na hora eu penso, olha, então pode ser que não seja o psoas que está dando essa dor nela, e seja então os isquiotibiais. Por conta dessa posição pélvica. Então nesse momento é o que a gente chama de identificação. Na avaliação postural que eu faço com ela, onde eu vejo uma pelve inclinada posterior ao fêmur, que é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho isso escrito aqui, ó. Na postura estática, vista lateral, está escrito aqui, ó. Pelve, né? Pelve inclinada posterior em relação ao fêmur. Quem que vai fazer isso? Os isquiotibiais. Entendeu? Então os isquiotibiais fazem isso. Eu tenho isso na placa. Aí eu falo, só que isso é só uma identificação, porque é uma postura estática. Aí eu vou e peço para ela uma avaliação funcional para então bater o ponto certo. Fala, não, se na avaliação funcional a tíbia não estiver estabilizando, quem é o culpado de tudo isso? De fato, os isquiotibiais. Por quê? Lembra que eu falei? Olha só, você não pode esquecer disso. Ó. Se eu tenho uma estrutura muscular que sai do isquio e vai para a tíbia, e eu tenho 3 músculos fazendo isso, significa que eles devem, então, estabilizar. Quer vir aqui, filha? Quer vir dar um oi pro pessoal? Quer vir dar um oi pro pessoal? Vem cá, então. Fala oi pro pessoal. Ela vai subir para a cama. Fala oi. Oi, gente. Manda um beijo para eles. Isso. Então veja, ó. Se eu tenho 3 músculos que compõem o grupo de isquiotibiais e os 3 conectam na tíbia, significa que eles têm que estabilizar a tíbia. Como é que eu confirmo isso? Fazendo um teste que me mostra se a tíbia está ou não estável. Tá? Então eu coloco essa pessoa para fazer um equilíbrio normal, num pé só. Se a tíbia dele roda para medial, quem que está pegando? Quando tem rotação medial, quem que pega? Os isquiotibiais mediais. Quando tem rotação lateral, quem que pega? Os isquiotibiais laterais. Que na verdade o lateral é o bíceps femoral e o medial é o semimembranaço semitendíneo. Só que quando eu vou fazer liberação, eu não me preocupo se eu estou na origem e inserção do músculo. Eu quero saber se eu estou na área onde esse músculo passa. E eu não estou preocupado em liberar o músculo, mas os tecidos que facilitam o deslizamento desse músculo novamente. Entendeu? Isso eu explico melhor no evento. Isso você entende muito melhor lá no evento. Mas só para você entender a linha de raciocínio. Então veja, ó, eu vou ser repetitivo nisso porque é importante você entender isso. Tá? Então eu pego uma pessoa que chega para mim e fala assim, tenho dor lombar. É cultural as pessoas terem dor lombar
e acharem que essa dor lombar vem por falta de alongamento. Isso é cultural. Eu duvido que alguém aqui nunca ouviu isso ou até indicou alongamento para essas pessoas. Tá? Isso é cultural. Muitas pessoas têm um dor, logo a dor é porque eu não tenho alongamento. E às vezes a gente cai no erro de indicar esses alongamentos. E normalmente essa falta de alongamento é aonde? Ah, naquele teste, ó, não consigo alcançar o pé. Tá? Então quem que se alonga? Os isquiotibiais. Só que os isquiotibiais, na verdade, tem que estabilizar a tíbia. Aí chega uma pessoa com dor lombar. Esse foi o exemplo que eu dei. Eu estou revisando tudo. Chega uma pessoa com dor lombar. Eu vou lá, faço a anamnese dela. Ela fala para mim, eu tenho dor lombar por 5 anos, que na verdade foi um caso real. Dor lombar por 5 anos. Eu começo a avaliação dela, na postura estática vista anterior, eu vejo o umbigo dela deslocado. Opa, pessoas travado. E qual é a dificuldade dela? Ela não consegue ir para trás. Primeira suspeita minha é pessoas travado. Aí ela fica lateralmente a mim. Quando ela fica lateralmente para mim, quando ela fica virada de lado para mim, eu vejo uma pelve muito retrovertida. Quem faz a retroversão pélvica? Isquiotibiais. Porque ele participa da retroversão porque ele é um extensor de quadril. Na hora eu falo assim, opa, não deve ser o psoas que está dando dor nela. Só que isso é só uma identificação. Eu não confirmei nada. Aí o que eu fiz? Eu fiz testes para essas pessoas. Todos os testes de pessoas não deram nada. Aí eu faço o teste isquiotibiais. Positivo. Aí o que eu faço? Eu vou lá e libero então esses isquiotibiais, que você pode ver na live que eu fiz hoje cedo, tá bom? Eu vou lá e libero esses isquiotibiais e a pessoa volta a estender o corpo normalmente, sem dor, depois de 5 anos. Tá bom? Depois de 5 anos. Agora eu quero chamar mais uma atenção de mais uma coisa para você. Veja só, você tem um músculo, 3 músculos longos que saem da pelve e atravessam o joelho. E, de certo modo, impactam também na articulação do quadril. Afinal de contas, eles são extensores de quadril. Tá certo? Então, tem 3 músculos longos. Presta muita atenção nisso. O que acontece? Se a articulação do quadril está aqui na virilha. Está vendo que eu estou olhando a pessoa aqui de costas, correto? Então, eu tenho uma articulação do quadril, está aqui na virilha. Se eu perder a mobilidade dessa articulação do quadril, tanto a articulação de baixo, que é o joelho, quanto a articulação de cima, que seria a lombar, elas ficariam instáveis. Só que tanto o joelho quanto a lombar precisam de estabilidade. Se eu perco mobilidade do quadril, o joelho e a lombar ficam instáveis. Quem que vai dar segurança para essa instabilidade da lombar e do joelho? Os isquiotibiais. Eles vão dar segurança para essa instabilidade da lombar e do joelho. E aí eu faço o quê? Alongo esses isquiotibiais. A hora que eu alongo, a pessoa começa a ter mais dor na lombar e às vezes começa até a ter dor no joelho. Então, muitas vezes, o encurtamento desses isquiotibiais é um encurtamento funcional. Você deve olhar para esse cara, ou para a disfunção dele, direcionando um olhar para a tíbia. A tíbia está estabilizando? Porque se a tíbia estiver estabilizando, não vai fazer nada nesses isquiotibiais. Agora, a tíbia está dançando? Aí você faz um trabalho de liberação nos isquiotibiais. É só nesses casos, senão você não vai liberar e você não vai alongar, porque senão você vai aumentar a dor dessa pessoa. Se ela está com dor lombar, a dor lombar dela vai aumentar ainda mais. Mas precisa ganhar. Precisa não, cara. Você precisa olhar para a função. Você precisa olhar para onde está disfuncional. Aí é o maior erro da terapia manual. Não olhar para a área disfuncional e olhar para a dor. O maior erro é olhar para a dor. Aí você pega, quando eu tenho a oportunidade de conversar com terapeutas manuais, eles falam assim, Ronaldo, às vezes eu estou tendo tanta insegurança
no meu trabalho porque eu estou tratando a pessoa e a dor está voltando. Aí você vai ver o que ela está tratando. Ela está tratando o ponto da dor. Esse é o maior erro que existe. Eu preciso tratar a disfunção. O terapeuta manual, o massoterapeuta, ele precisa começar a olhar para o ponto disfuncional. A partir do momento que ele começar a olhar para o ponto disfuncional, ele vai começar a ter mais segurança. Ele vai começar a ter muito mais resultados. Mas muito, infinitamente mais resultados. Enquanto eu não olhar para a disfunção e olhar para o ponto da dor, o meu trabalho vai ser totalmente paliativo e eu vou ficando cada vez mais inseguro. Entende? Então, por isso que eu vou sempre falar isso, eu falo com os terapeutas manuais, tá? Eu não falo com o paciente. Por quê? Se eu falar com os terapeutas entenderem o que eu estou falando, eles vão poder ajudar muito mais gente. Se eu falar com o paciente, aí vai ficar complexo, porque eu teria um monte de gente para eu falar e cada um falando de uma coisa. Então, assim, se você é paciente e está aqui assistindo essa live neste momento, a tua tarefa agora é fazer o quê? É mandar compartilhar essa live com o seu terapeuta manual. Tá bom? Não existe tratamento para dor ou dicas para tratamento para dor fazendo a seguinte pergunta: tenho dor lombar, o que eu faço? Não existe isso. Eu preciso entender aonde está a disfunção, porque as dores vêm de áreas disfuncionais. E o que mais deixa o terapeuta manual inseguro é não acreditar nisso muitas vezes. Então, assim, não se resolve dor? Por que não se resolve uma dor? Porque está tratando o local da dor. Precisa começar a tratar a disfunção. Então, eu tenho dor lombar, preciso achar onde está a disfunção. Esse é um exemplo agora que eu estou dando de uma disfunção que pode gerar dor lombar. É um exemplo de uma disfunção que pode gerar dor no joelho. É um exemplo de uma disfunção que pode gerar dores de cabeça. É um exemplo de uma disfunção que pode gerar dor cervical. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, gente, a gente está fazendo um movimento que é nós, não sou eu sozinho. Eu sozinho eu não consigo, gente. O movimento é nós vamos diminuir a dor do mundo. Nós. Então a gente precisa compartilhar, a gente precisa fazer esse movimento crescer, a gente precisa criar uma massa cada vez maior de terapeutas manuais unidos nesse objetivo. Gente, as pessoas estão cada dia mais com dor, e a dor também não vem só de questões musculoesqueléticas. Tá? A gente precisa olhar para isso. E entenda uma coisa, toda vez que você estiver tratando um ser humano, você tem que entender quem é o ser humano. Em vez de a gente fazer qualquer julgamento, porque uma outra coisa que eu vejo também é assim, isso é uma dor só emocional. Nossa, eu não aguento mais, essa pessoa tem muito dor emocional e eu não tenho o que fazer por ela. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Não é que essa pessoa tem dor emocional. Entenda uma coisa que eu vou te falar, pelo amor de Deus. É que você não entendeu quem é o ser humano. Escreve quem é o ser humano. Aristóteles falou quem é o ser humano. O ser humano é um ser imperfeito e carente que precisa do outro para sua completude. Então, quando uma pessoa começa a grudar muito em você, terapeuta, e você fala, não, mas não tem mal o que fazer, você tem o que fazer. É que essa pessoa, ela está se sentindo carente, o ser humano é um ser carente. O ser humano é um ser imperfeito e carente que precisa do outro para se completar. Provavelmente essa pessoa está muito sozinha. E ela achou em você a pessoa para completar ela, entendeu? Então você precisa educar essa pessoa e não criticar. Mas eu só consigo fazer isso se eu entender. Porque a gente tem muitos terapeutas que trabalham atendendo pessoas com dor e que não sabem minimamente o que significa dor. Entendeu? Então eu preciso entender esses conceitos. Isso é simples, gente, entender. É por isso que você não pode ficar fora do evento.
Mas não acabou a aula, não, tá? Eu só tô, assim, veio no meu coração para falar isso, para falar do movimento. Gente, vamos diminuir a dor do mundo. Ronaldo, você é louco? Não, eu não sou louco, eu preciso de mais louco junto comigo. Você quer vir junto comigo? Eu preciso de mais louco junto comigo. Quero muito mais louco junto comigo. Porque diminuir a dor do mundo significa assim, ó, cada pessoa que passar na sua mão com uma experiência desagradável, você proporcionar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Você devolver esperança para essa pessoa. Você não vai resolver a dor do mundo, mas a gente quer fazer um mundo melhor. Isso é o movimento de nós vamos diminuir a dor do mundo. Agora eu preciso de mais louco para isso. Entendeu? É isso que eu preciso. Nós precisamos. As pessoas precisam. Tá certo? As pessoas precisam. E aí eu quero chamar a tua atenção para uma coisa aqui, ó. Pegar um estudo e trazer um estudo para você a respeito dessa questão da carga de distribuição, né? Quando você vai alongar os isquiotibiais, como essa carga é distribuída. Você vai ver que louco que é isso. Ó, Franklin Miller e colaboradores em 2009 demonstraram, usando microcalibradores de esforço, que o grau de força usado em um alongamento dos isquiotibiais resulta em uma variedade de transferências de cargas inesperadas. Olha que louco! O grau de força usado em um alongamento, ó, o alongamento aqui, dos isquiotibiais resulta em uma variedade de transferências de cargas inesperadas. Alguém me pergunta assim, essas aulas só servem para quem é terapeuta? Na verdade, essa aula é massoterapeuta, reflexoterapeuta, profissional de educação física, fisioterapeuta, para todos os profissionais que cuidam de pessoas, tá bom? Que usam as mãos para aliviar as dores das pessoas, tá bom? E falaram uma coisa aqui no Instagram, que é muito verdade, até gratidão. Um corpo só não faz evolução. A gente precisa se unir nisso, gente, tá bom? Então veja, vou de novo aqui. O grau de força usado em um alongamento dos isquiotibiais resulta em uma variedade de transferências de cargas inesperadas. Presta atenção. Opa, bati errado. 240% do esforço imposto é transferido para o trato iliotibial. Então veja, quando você vai alongar a perna assim, 240% do esforço é transferido para o trato iliotibial, que é onde eu estou passando a setinha aqui. Lógico, do lado que está sendo alongado, tá? Mas é a lateral da coxa, tá bom? 145% da carga dos isquiotibiais é transferida para a fáscia lombar ipsilateral via ligamento sacro-tuberoso. Então aqui embaixo, ó, eu tenho um ligamento e por meio desse ligamento eu transfiro 145% da carga desses isquiotibiais para a fáscia lombar, do mesmo lado que está sendo alongado. 103% para o compartimento crural lateral, ou seja, para a área aqui do gastrocnêmio, né, da panturrilha. 45% para a fáscia lombar contralateral e 26% para a fáscia plantar. Então veja, é um esforço que de fato eu não sei se compensa, né? Eu não sei se compensa, de verdade. Entendeu? Gente, o James Earls, ele fala assim no livro dele, ó, os abdutores, que são as laterais da pelve, eles estão ali para gerar uma estabilização pélvica, né? Desculpa, para gerar uma estabilização, apesar de ele estar na lateral da pelve, eles estão ali para ajudar na estabilização do joelho. Tá certo? O quadríceps está ali na frente para ajustar o posicionamento da patela, lógico, além de fazer a extensão do joelho, tá?
E os isquiotibiais estão ali para estabilizar a tíbia. E aí assim, ó, por que muitos jogadores de futebol, a hora que eles vão mudar de direção, acabam rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho? Porque está sem estabilidade nos isquiotibiais, ele vai mudar de direção, a tíbia faz isso aqui, ó. Ela cisalha, que a gente fala, né? Ela vai para frente e o ligamento cruzado anterior vai junto, rompe junto. Se eu tivesse uma boa ativação desses isquiotibiais, essa tíbia não iria escapar para frente. Ela ia estar mais estável. E estando mais estável, eu não ia ter problema no ligamento cruzado anterior. Então veja, não era um problema, mais um caso que não era um problema de falta de alongamento. Às vezes essa falta de alongamento estava servindo até para estabilizar esse joelho. Aí eu começo a alongar e esqueço de trabalhar a ativação desses caras, dos isquiotibiais. Aí a tíbia começa, que nem a gente brinca, né? Começa a dançar. A hora que você precisa mudar de direção, o ligamento cruzado vai embora. Então, olha aqui, ó. O que o estudo termina falando, ó? A transmissão de tensão via continuidades faciais durante o alongamento pode, portanto, afetar muitos tecidos. Presta atenção, vou ler com calma de novo, ó. A transmissão de tensão via continuidades faciais durante o alongamento pode, portanto, afetar muitos tecidos, exceto o músculo ao qual a carga está sendo aplicada. Olha que loucura isso. Os pesquisadores relatam que a tensão é distribuída por meio de um padrão consistente que correlaciona-se intimamente com a orientação das fibras de colágeno. Isso sugere a possibilidade de que restrições musculares aparentes podem, de fato, ser de origem facial e que a fonte dessa disfunção pode estar distante de onde é percebida. Ou seja, o cara está sentindo ali, eu não tenho flexibilidade. Então, mas o problema de não ter flexibilidade ali pode estar distante, numa área que provavelmente está indolor. Que ele nem percebe que tem um problema nessa área. E é essa área que a gente chama de ponto certo. É essa área que a gente tem que trabalhar. É essa área que a gente tem que encontrar. É essa área que a gente busca quando a gente tem a plaquinha. Lógico que, se eu tenho a placa, eu não preciso ficar pensando, raciocinando tudo isso. Né? Eu só coloco a pessoa nas 19 posições, né? Leio o que está na placa e olho os arquivos que eu capturei. Muito fácil. Leio aqui, olho o arquivo. Se o que eu li aqui está acontecendo no arquivo, positivo aqui eu já tenho o que eu tenho que liberar. Já está aqui o que eu tenho que liberar. A gente já fez esse estudo. Agora, eu não tenho a placa, então você precisa saber de tudo isso que eu estou falando. Né? Porque senão você não consegue ter o raciocínio. Agora, você tem a placa, o raciocínio já está aqui. Né? O raciocínio já está aqui, já facilita muito a vida. E quando você vai aplicando com a placa, você vai, de certo modo, decorando ela, né? Gravando ela, aí então a coisa fica linda, né? Aí fica muito, muito, muito fácil. E aí, ó, o Myers, o James Wills, eles falam o seguinte, que existe um suposto quarto isquiotibial. Que eles falam assim, ó, voltemos agora para o suposto, putativo é suposto, né? Quarto isquiotibial. Nós ainda não incluímos a cabeça curta do bíceps femoral, porque você tem um bíceps femoral aqui, né, que eu mostrei para vocês, né? Primeira imagem lá que eu mostrei para você. Mas você tem a cabeça curta do bíceps também, mais na lateral da coxa. Então, nós não incluímos ainda a cabeça curta do bíceps femoral, que corre da cabeça fibular, aqui, ó, cabeça fibular para a parte inferior, linha áspera, essa linha do meio do fêmur aqui, tá? Ó, essa linhazinha aqui no meio do fêmur. Então, ele sai da cabeça da fíbula para a linha áspera, né? Na parte de trás do fêmur. Isso é o bíceps femoral.
Na verdade, olha só o que ele fala, está incompletamente separado da cabeça longa. As fibras musculares de ambos misturam-se em uma massa muscular, como também o vasto lateral e o vasto intermédio, mostrando novamente as limitações de nossa nomenclatura em face da complexidade do corpo. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui o seguinte, ó, que o bíceps femoral ele tem continuidade no adutor magno. Ele tem continuidade no adutor magno. Então, isso aqui seria uma linha de transmissão de força só. Que sai, ó, o adutor magno sai lá dos isquios, né? E vem para a fíbula. Só que ele chega aqui na fíbula como bíceps femoral, cabeça curta do bíceps. Na verdade, ele conecta com ele na linha áspera. Eles têm uma conexão lá na linha áspera. Então, eles chamam isso de quarto isquiotibial. Tá? Então, veja, considerado por conta própria, no entanto, a cabeça curta do bíceps femoral é um músculo de uma articulação. Então, a cabeça curta ela só pega uma articulação, que é a articulação do joelho. No entanto, não é inteiramente por si só a parte central do adutor magno. Então, a parte central ó, do adutor magno desce para a parte inferior da linha áspera, no mesmo lugar que conecta o bíceps femoral, acoplando com a cabeça curta do bíceps femoral para formar um quarto isquiotibial sob, ou seja, debaixo dos outros três. A diferença com essa construção é que temos dois músculos de uma articulação, tanto o adutor magno quanto o bíceps femoral. Então, o adutor magno na articulação do quadril, né? E o bíceps femoral na articulação do joelho. Enquanto todo o resto dos isquiotibiais são músculos solteiros de duas articulações. Então, bíceps femoral, duas articulações, quadril e joelho. Semitendinoso, duas articulações, quadril e joelho. Semimembranoso, duas articulações, quadril e joelho. Então, eles falam aí que a gente tem, na verdade, um quarto isquiotibial, tá? Então, até, às vezes, a tensão que se percebe ali atrás pode ser do adutor magno. E aí, como que eu sei que essa tensão é ou não do adutor magno? Aí, dentro da nossa plaquinha, a gente tem o teste de adutores. Aí a gente vai lá, faz o teste de adutores e a gente consegue verificar se o problema é dos adutores. Então, dentro, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa avaliação, que é o que a gente trabalha no nosso dia a dia, tá? Então, dentro da nossa avaliação, a gente consegue saber se o problema está vindo dos isquiotibiais, se o problema está vindo dos adutores, se o problema está vindo de psoas, se o problema está vindo de abdutores, entendeu? A gente consegue entender todas as questões, porque tudo que a gente fez ali foi testado. Né? A gente teve muito erro lá atrás. Tanto é que a gente demorou 5 anos para a gente terminar a construção disso que a gente brinca hoje, né? Que é a plaquinha de 1 milhão, mas na verdade é a nossa ADT, a gente chama de avaliação do todo. Tá bom? Então, eu quis trazer esse assunto para você entender que não é uma área que você deve ficar alongando ou liberando à torta e direito os isquiotibiais. Então, esses isquiotibiais, eles são basicamente extensores de quadril. O que o extensor de quadril faz com a pelve? Coloca a pelve em retroversão. Se uma pessoa está com dor, está com a pelve muito retrovertida, testa como está a estabilidade da tíbia dela. A tíbia está instável, então quem está fazendo essa retroversão são os isquiotibiais. E como isso deve estar já nessa posição há muito tempo, o corpo foi adaptando, e conforme ele foi adaptando, ele foi gerando uma compensação. A cada adaptação o corpo gera uma compensação e chega uma hora que ele não tem mais espaço para compensar. O que acontece? Uma hora ele descompensou. E aí a dor começou. Só que no caso dessa mulher que eu falei, a dor dela começou aonde? Na lombar. E aí ela procurou ajuda. Ela procurou massoterapeutas, ela procurou terapeutas manuais, só que todo mundo mexeu aonde? Na lombar dela. Todo mundo mexeu no ponto da dor dela. Agora, você imagina essas pessoas que mexeram no ponto da dor dela, eles não queriam ajudar ela? Lógico que queria. Só que eles não tinham a informação de que eles deveriam procurar o ponto disfuncional, o ponto certo e não o ponto da dor. Entendeu?
Então, para eles, também ficam numa situação ruim e também ficam mais inseguros, né? Porque imagina, aí o paciente liga para você e fala assim, ó, você fez o trabalho, mas eu continuo com dor, minha dor está aqui ainda. Eu continuo com a mesma dor. E aí, o que esse profissional fala? Faltou técnica? E eu falo, não é técnica, gente. Não é técnica. Não é a técnica que falta. Faltou achar o ponto certo. Entendeu? Entender esses conceitos. Aí fica mais fácil. Tá entendendo? Aí fica mais fácil. Eu vou responder perguntas, tá? Que tem contexto. Eu não consigo responder uma pergunta assim, ó. De novo, tá? Já falei isso durante a aula, eu vou falar de novo. Eu não consigo responder uma pergunta assim, meu paciente tem dor lombar, o que eu faço? Eu não consigo saber, porque a maioria das dores lombares são inespecíficas. Vocês já me viram atendendo várias pessoas essa semana de aquecimento com dor lombar. E cada pessoa tinha disfunção num lugar. Então não dá para eu falar para você, ó, tem dor lombar, faz isso. Não é assim, tá? Tem dor lombar, a gente precisa avaliar, achar a disfunção. Aí eu falo, vamos, estou te convidando para o evento. No evento eu vou te ensinar 2 avaliações. Essas avaliações são muito importantes. Com elas você já consegue fazer muita coisa, tá? Então você precisa participar do evento mais SuperMi, sacroileite bilateral, edema ósseo, sacroiliaca direita, além da dor lombosacra, dor aparentemente no isquio, dor na polpa do bumbum do lado esquerdo. Aí eu vou perguntar para mais SuperMi. Mais SuperMi, o que você fez para tratar isso até agora? Quais foram as áreas desse paciente que você abordou para tentar aliviar essa dor? Por favor, responde para a gente continuar. Essa conversa é boa, hein? Essa conversa é boa. As informações que você me deu, eu já tenho uma noção do que está acontecendo. Mas eu quero saber o que você fez. Tá? O que você fez com o seu paciente para poder resolver esse problema dele? O que você fez para aliviar a dor dessa pessoa? Qual foi o ponto certo? Ah, Ronaldo, eu não sei no ponto certo. Tá, mas na sua concepção, qual o ponto certo que você tocou, até para que você ficasse mais segura e conseguisse um resultado assertivo com esse paciente? Fiz o core. Para resumir, o core. Tá. O que você fez de core? Core, gente, são os músculos do centro do corpo, tá bom? É o núcleo do corpo. Só para você entender, quem não sabe o que é core, porque existem massoterapeutas aqui que não vão saber o que é core. Isso é mais do profissional de educação física e do fisioterapeuta. Core normalmente são músculos posturais, tá? Normalmente são músculos posturais. E os músculos posturais, eles têm mais fibras vermelhas. Então, portanto, são músculos que, presta atenção nisso, são músculos que precisam de resistência. E quando eu perco a resistência desses músculos, eu tendo a pegar músculos fásicos, que são músculos que precisam produzir força, para cumprir o papel de resistência. E isso gera uma série de disfunções. Tá? Aí eu quero te fazer o seguinte, SuperMi, mais SuperMi. E se essa pessoa tem o dorso plano e você fez ativação de transverso abdominal? Pensa comigo, ó. Você pegou uma pessoa que está com sacroileite bilateral, edema ósseo sacroiliaca direita, dor lombosacra, dor aparentemente no isquio, que foi a área que eu mostrei ali, dor na polpa do bumbum do lado esquerdo, e essa pessoa, eu não estou vendo essa pessoa, mas vamos supor que essa pessoa está em retroversão. A postura dessa pessoa, ela está em retroversão. Beleza? E aí você vai e faz ativação de transverso do abdômen.
Será que você, na ativação transverso do abdômen, não coloca ela mais ainda em retroversão? Já pensou nisso? Já pensou nisso? E se você colocá-la mais ainda em retroversão, você já pensou que essa dor vai aumentar cada vez mais? Aí você colocou aqui agora, ó, torácica retificada. Eu não conheço, sério mesmo, eu não conheço pessoas com postura de torácica retificada em antiversão de lombar. Não faz muito sentido. Mecanicamente não faz muito sentido. Tá? Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você coloca uma pessoa em antiversão, você coloca essa pessoa em hiperlordose. Se a coluna lombar entra em hiperlordose por conta da antiversão pélvica, a coluna torácica tem que compensar essa hiperlordose. Como que a coluna torácica compensa a hiperlordose? Indo para hipercifose. Não, Ronaldo, o meu paciente ele tem postura de militar, ele está em antiversão, tá? Mas está em postura de militar planando a torácica. Então ele tem uma hiperflexibilidade, porque para isso acontecer ele tem que ter uma hiperflexibilidade. E aí se ele tiver uma hiperflexibilidade, o problema dele que gerou tudo isso está no tornozelo. Saca? Tá no tornozelo. Pode ir no tornozelo, o problema dele tá no tornozelo. E o segundo ponto desse problema, tensor da face alar. Aí, ó, hiperextensão do joelho. O que é hiperestende o joelho? Tornozelo. A gente deu uma aula sobre isso. Muito legal. Uma aula muito legal na semana de aquecimento. Tá? O Paulo Ribeiro fez uma pergunta do jeito que eu pedi. Que não fizesse, ó. Meu paciente tem dor na cervical. Qual o ponto certo para liberar? Não sei, Paulo. Sem contexto eu não sei. Tá? Olha o que a Super Mi, não sei como é que fala esse nome. Olha o jeito que ela dá o contexto dela. Aí eu consigo ajudar. Agora, desse jeito aí eu não consigo, tá? Infelizmente eu não consigo. A Bia Gonçalves Físio lá no Instagram falou assim: quando já foi feitas as liberações e a dor continua na região lombosacra direita. Paciente hipotonia, essa hipotonia está ligada à permanência dolorosa? Olha, toda vez que tiver hipotonia, você precisa achar qual é a área que tem hipotonia e ativar essa área. Enquanto tiver essa área hipoativa, a dor não melhora, tá? Mas eu vou falar uma coisa para você. Você tá olhando, tá? Com todo carinho, pelo amor de Deus, tá? Não fica bravo comigo, não. Mas você tá olhando... Eita, o que eu fiz aqui? Você tá olhando para a área lombrosacra dela, tá? E focando toda a tua energia pro ponto da dor dessa pessoa. E vou te falar para você, a dor dessa pessoa tá vindo do diafragma. O ponto certo desse paciente seu é o diafragma. Essa pessoa tá hiperventilando pra caramba e você tá preocupada com o ponto da dor. Isso está te trazendo insegurança. Isso está te fazendo pensar que você não tem a técnica ideal e não tem nada a ver com a sua técnica. Tem a ver com a avaliação, com o exame físico funcional, com a identificação que tinha que ter tido na hora da avaliação postural, com a anamnese que tinha que ter sido feita pegando a linha do tempo dessa pessoa de criança até agora. Essa pessoa provavelmente passou algum estresse muito forte, uma decepção muito forte que travou o diafragma dela, tá? Jonathan e Tati. Boa noite, Cristão. Pulso aberto. O que o professor usaria no conhecimento seu?
eu faria a avaliação para ver como está o posicionamento do pescoço dessa pessoa. Boa noite, professor. Agradeço o coração por nos dar essa aula. Eu em particular, estava precisando entender melhor. Checkmate. Cara, mais permier é o tornozelo dessa pessoa. Você precisa avaliar, tá? E trabalhar as áreas que facilitem a dorsiflexão ou facilitem essa perna voltar para a posição normal, porque essa pessoa ela já deve ter desenvolvido esporão do calcâneo e daqui a pouco o esporão do calcâneo vai pinçar um nervo sensitivo ali e vai começar a dar muita dor. Tá? Aí a coisa vai piorar ainda mais. Tá bom? Enfim, gente. Olha, eu quero de verdade que você participe do evento. Tá? Participe do evento. Participe de cada aula. Não é enrolação, estou falando sério. Quem está aqui que já me conhece sabe que não é enrolação. Só que não adianta. Olha lá, eu não falei da moça que eu falei do diafragma? Tem traumas por perda do irmão. Teve leucemia, tenso. E aí, Bia, você tem que tomar cuidado para não pegar isso para você, entendeu? Pegar isso que eu falo assim, pegar a dor da pessoa para você. Por todos os problemas que a pessoa teve, eu entendo isso, compadeço com isso, mas só que a dor é do paciente, entendeu? Ela não é sua. Sempre se posicione, dê um passo atrás, se posicione como profissional ali, para que você não fique tensa e comece você a ter um monte de dor, tá bom? Nunca pegue a dor achando que a dor é sua, que é tudo responsabilidade sua, não é assim, tá bom? Enfim, galera, quem não está inscrito no evento, eu com carinho mesmo peço, ó, se inscreve no evento, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu não sei se você já respondeu a pesquisa nossa, porque a pesquisa ajuda na construção do evento. E nessa pesquisa, quando você responde ela, eu vou até pedir para a Rô, para a Simone, que está aqui me acompanhando, para colocar o link dessa pesquisa aqui. Presta atenção no que eu vou falar aqui. É importante, galera. A gente vê muitos casos de dores, dos mais diferentes. E assim, eu pego pessoas com dor de cabeça, que uma eu acho um ponto certo, a outra com a mesma dor de cabeça eu acho um outro ponto certo totalmente diferente. E nesse questionário, quando você responde esse questionário, acabou de responder ele, vem na tela assim, ó, uma mensagem, a hora que você acaba de responder o questionário. Nessa mensagem tem um link. Esse link é uma aula onde eu atendo uma pessoa com dor de cabeça, eu faço a avaliação dessa pessoa, aí depois faço a técnica. Ali eu mostro avaliação e técnica. E você vai ficar de cara na hora que você vê qual foi a causa de dor dessa pessoa. Eu não vou contar. Tá? Se você quiser, tem que responder a pesquisa. O link a Rô acabou de colocar aqui agora. Não sei se foi a Rô, se foi a Simone. Acabou de colocar o link aqui agora. É só clicar, responder. Vai gastar aí 3, 4 minutinhos do seu tempo. Tá bom? Só que a hora que você acabar de responder, você não pode sair do questionário. Vai vir uma mensagem para você. Na tela mesmo aparece uma mensagem, você tem que clicar ali para você ir para você ir assistir a aula, tá? E uma outra coisa que vocês não prestam atenção é quando você entra no grupo de WhatsApp, na descrição do grupo tem um brinde para você. Muitos de vocês não pegam esse brinde, não, esse presente, que é uma outra aula falando de posições posturais. Fantástica essa aula. Também te ajuda muito a localizar o ponto certo ali. Muito, mas muito mesmo. Tá? Muito. Só que você não olha, às vezes, na descrição do grupo, entendeu? Porque as pessoas, de verdade, né, costumam ficar enrolando a gente com essas coisas. Mas, tanto no questionário quanto no grupo lá, quando você entra no grupo de WhatsApp, tem links muito interessantes, de aulas muito interessantes. Enfim, galera. Deus abençoe todos vocês. Amanhã, às 8 horas, estarei ao vivo novamente com atendimento, tá? Diretamente da Academia Expert Fit. 12h30 eu converso com outro terapeuta manual. E às 21h07 eu venho com mais um conteúdo para explicar conceitos para você que podem levar você ao ponto certo. E essa semana ainda vai ter a aula onde eu falo como o dedão
pode levar o teu paciente, dedão do pé, primeiro metatarso, pode levar o teu paciente a um travamento lombar, você vai ficar louco na hora que você ver essa aula. Vai ter aula ainda do esporão do calcâneo. Cara, tem muita aula legal ainda, muita aula legal, muita aula legal. Então, assim, você não pode perder essa semana. Valeu? Fica com Deus aí. Deus abençoe todos vocês e é por essas e outras que eu quero que o nosso movimento fique cada dia mais forte. É por essas e outras que eu digo, então, que nós vamos diminuir a dor do mundo.